Oi galera, como vocês estão? Gente, eu tô devendo esse vídeo aqui pra vocês já faz um tempo, eu sei. Já tô aqui na minha última semana de gestação e ainda não gravei pra vocês como foi o meu segundo trimestre. Pensei em gravar o terceiro agora, mas falei, vamos gravar o segundo e o terceiro no mesmo vídeo? Assim a gente já... Tem muita coisa igual, tá, gente? Tem muita coisa, muitos sintomas que eu tive no segundo que passaram pro terceiro, ou que começaram mais no terceiro, que é mais o cansaço, né? Já antecipando aqui. Mas voltando pro segundo trimestre, vamos lá que eu vou contar como que foram esses 3 meses aí. Que foram basicamente os meses de setembro, outubro e novembro de 2024. Começando pelas vontades, né? Eu tive vontade de comida muito temperada. Diferente da maior parte das gravidinhas que eu conheço, que ficam enjoadas com muito tempero, eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de comida com bastante alho. E eu tive uma fase aí de querer alho em tudo, molho de alho em todas as comidas. Comida com muito sabor, muito tempero. Tive mais fome também no segundo trimestre. Comida bem temperada, com mais sabor ou muito doce também, com bastante doce, bastante açúcar, sabe? Eu acho que esses 3 meses se resumiram em comida pra mim, que foi o que eu mais tive vontade. Foram vontades de comer coisas diferentes o tempo todo, zero enjoo. A minha fase da pressão baixa do primeiro trimestre passou, então eu não tive mais. Eu continuei tendo pressão baixa, mas não caía com tanta rapidez como no primeiro trimestre. E eu fui aprendendo a lidar com ela. Eu acho que eu fui acostumando, porque a minha pressão continua sendo baixa. Porém, eu sigo comendo a cada 3 horas, né? Me regrando mais. Então eu não fui mais prejudicada por conta disso. Outra coisa que eu senti no segundo trimestre foi o aumento da libido, que dizem que já é mais comum, né? O segundo trimestre é aquele entre o primeiro, que é a novidade, os enjoos, os primeiros sintomas mais difíceis, e o terceiro, que é o cansaço, já a barriga pesando muito. Então dizem que o segundo trimestre é o melhor do mundo. E eu realmente senti isso, sabe? Eu acho que tiveram algumas coisas que não foram tão boas, mas num geral da gravidez o segundo trimestre foi o melhor. E eu tive aumento da libido nessa fase também. Agora falando de mudança no corpo, eu tive muitas veias saltadas aqui no colo, que eu via muito. Não foi nada que as pessoas perceberam, eu só percebia, principalmente depois do banho, assim, quando eu ia passar os cremes. E na barriga, eu senti que apareceram muitas veias na minha barriga, achei que fosse estria, inclusive. Não tive nenhuma estria na gestação, nenhuma, zero estrias novas. E sempre hidratando muito, né, passando cremes, óleos. Mas tive um susto. Oi. Mas tive um pequeno susto, achando que eu tinha umas estrias gigantescas quando começaram a sair as veias, até eu ir na minha médica e ver que eram veias realmente, que faz parte da gravidez, aparecer mais. Nas mãos também as veias ficam mais saltadas, né, nos pés, mas na barriga e no colo eu não sabia, e realmente fica bastante. Outro sintoma que eu comecei a ter no 6º mês, então foi já quase no terceiro trimestre, foram dores na costela. Nossa, eu tive um mês que eu chorava. No finalzinho do 6º pro 7º, sabe? Eu chorava de dores na costela, porque a minha filha começou a crescer. Não era ela ainda que estava apertando a minha costela, mas ela fazia com que meus órgãos apertassem a minha costela. A gente pensa que é só o bebê que vai apertar, que vai prender o pezinho, não. Os órgãos vão subindo e, consequentemente, a costela vai abrindo e eles vão apertando aqui. Eu tive que ir pro hospital 2 vezes, com muita dor, dores insuportáveis. Na primeira vez foi mais pra ter certeza que ela tava bem, né? Porque se fosse só a dor, se eu soubesse que era só isso, só a costela, era uma coisa.
E eu acho que depois da segunda vez eu comecei a meio que acostumar também e entender que, putz, fazia parte. Ela tava bem, era o que mais importava pra mim. E eu fui acostumando e o meu corpo também foi se adaptando. Até que uma hora eu parei de ter dor, tanta dor na costela. Assim, às vezes eu ainda tenho, mas é bem pontual. Principalmente na hora que eu tô dormindo, dependendo do lado. Se eu tô deitada em cima da costela, arde um pouquinho. Mas como foi nesse sexto, sétimo mês, passou e foi maravilhoso depois. Outra coisa que eu senti bastante, que começou no segundo trimestre, foram os chutinhos. Então, no primeiro trimestre, eu falei aqui pra vocês que a gente sentia como se fosse borboletinhas, peixinhos, né, na barriga. No segundo trimestre, a gente já sente que é um serzinho mesmo. Então, a gente já começa a sentir os movimentos, a perninha, o joelhinho. Até que no terceiro, a gente vê realmente a barriga se mexer, pular. Quando ela empurra, se espreguiça, a gente começa a sentir mais e, nossa, é uma delícia, é uma delícia. A melhor sensação do universo. Não dói nada quando ela se mexe, é gostoso. A gente se sente meio estranha no começo quando vê a barriga se movimentando, mas é uma sensação deliciosa de saber que seu bebê tá bem, tá se mexendo. Outra coisa que eu senti bastante que aumentou no segundo trimestre foram os soluços dela. 2 a 3 vezes ao dia tendo soluço. Um soluço forte da minha barriga pular. E é totalmente normal, na verdade, segundo a minha médica, é o maior significado de vitalidade do bebê é quando ele soluça bastante dentro da barriga. E foram esses 2 trimestres aí com bastante soluço. Agora na última semaninha ela tá soluçando um pouco menos, mas hoje, por exemplo, ela já teve soluço de novo, então acontece com bastante frequência e isso é bem bacana também. Que ela nunca fica paradinha, a gente sente bastante ela se movendo, ela soluçando, ela se espreguiçando. No terceiro trimestre eu tive um comecinho um pouco conturbado, porque eu tive uma virose muito forte no meu sétimo, oitavo mês. Eu peguei uma gripe muito forte, não tomei remédio. Não queria, né? Não era qualquer coisinha. Eu nunca gostei de tomar remédio. E muito menos grávida, não era qualquer sintoma, qualquer dorzinha de cabeça que eu ia tomar remédio. E não tomei. E aí fez com que desenvolvesse uma sinusite quase pneumonia. E, nossa, me culpei horrores por ter que tomar remédio. Fui pro pronto-socorro. E foram 2 semaninhas bem difíceis, assim, uns 10 dias bem puxados pra mim, que eu acordava tossindo muito, minha garganta saía sangue. Eu acordava com sangue na garganta e muita tosse. E eu não conseguia dormir deitada. Então não era por conta da gestação, era por conta da virose. Eu tive que dormir sentada algumas noites, porque senão minhas vias aéreas ficavam totalmente entupidas e eu não conseguia respirar e eu tinha que sentar e respirar. Então eu já dormia sentada e tossia muito se eu deitasse também. Então eu já dormia sentada, que foi a melhor coisa que eu fiz. Essas 2 semaninhas aí foram difíceis, mas acabou que eu consegui me recuperar. Mesmo me culpando, mesmo o que mais me pegou, na verdade, nessas 2 semanas foi a culpa. Então, pior do que estar doente era pensar que eu poderia estar passando alguma coisa ou prejudicando minha filha de alguma forma tomando uma medicação. Isso me abalou muito. Eu fiquei bem caidinha psicologicamente, sabe? Eu acho que essa foi a fase mais difícil. Com certeza essa foi a fase mais difícil. Foi por conta de uma gripe forte que eu peguei e acabou desenvolvendo e acabou se agravando por eu demorar para procurar o tratamento, né? Se eu tivesse procurado mais rápido, talvez isso não tivesse demorado tanto, 2 semanas para melhorar. E não tivesse me abalado tanto psicologicamente também. Isso foi o que mais me pegou. Agora, uma coisa que eu não poderia deixar de falar pra vocês é o grude que ficaram os meus 3 gatinhos do segundo pro terceiro trimestre. Eles já estavam mais grudados comigo desde que eu soube da minha gestação, mas aumentou muito depois e é a fase que a gente menos consegue ficar com eles apoiados na nossa barriga, né? No começo
eu até conseguia, mas depois fica mais apertado tudo, então não dá pra deixar um gatinho deitar em cima da minha barriga. Eu ficava... Eles tentavam, eles insistiram muito, mas eu não conseguia, então eu tinha que tirar. No meio da noite eu sentia uma pressão, um serzinho subindo aqui, e tirava. E eles ficavam grudados nas minhas laterais, assim, pra ficar pertinho da Duda. Então eu tive certeza absoluta, foi no segundo trimestre, que eles sabiam que eu tava com uma bebezinha na minha barriga. E eles estão cada dia mais grudados. Agora que tá chegando o dia dela vir, eles estão muito mais grudados na gente. O quartinho dela já tá pronto, eles não saem do quartinho dela. Eu tenho um gatinho que dorme no berço dela todos os dias. Ele não dorme mais com a gente pra dormir no berço dela. E já os outros dois só querem ficar grudados na minha barriga. E isso é um amor, né, gente? Eu tô, assim, radiante e melhor, mais feliz ainda de saber que eles estão aceitando ela. Óbvio que vai ter uma adaptação, né? Vamos fazer aqui em casa. Já tô me preparando, inclusive vou gravar sobre isso no meu Instagram pra vocês verem, porque tem que ter uma adaptação do bebê na casa com os gatinhos. Outra coisa que aumentou muito agora no terceiro trimestre foi o meu cansaço. Tem gente que tem muito sono no começo da gravidez, eu tinha muita pressão baixa, agora sono eu comecei a ter no terceiro trimestre, assim, um sono impossível, de só querer dormir o dia inteiro, não conseguir fazer nada, o pouquinho de energia que me sobrava era pra eu trabalhar, e depois que eu terminava de trabalhar eu já queria deitar e não conseguia fazer absolutamente nada. E além do sono, o cansaço, né? Eu comecei a inchar bastante no 8º mês. Minhas pernas começaram a ficar bem inchadas, só a drenagem pra me salvar. Me salvou bastante, inclusive. Mas meus pés estão um pãozinho. E porque meu corpo tá muito pesado, né? Eu tô com 3 quilos e pouquinho na barriga. Então, meu corpo não tá acostumado, a gente acaba ficando mais pesado, mais cansada. Pra andar, dói mais as costas. Dores musculares, assim, horrores, muitas dores. Esse terceiro trimestre é o que mais tá judiando, se for pensar, né? Comecei com a virose e agora tô finalizando ele com as dores e o cansaço. Mas, graças a Deus eu tenho um companheiro maravilhoso, que é meu marido, que tá fazendo comida pra gente, cuida da casa, faz tudo por nós aqui. Já tá sendo maravilhoso poder contar com ele, porque ele já está sendo um paizão pra nossa filha e cuidando de mim. Minha rede de apoio também, minha mãe, minha sogra, meu pai, minha avó. Maravilhoso poder contar com tantas pessoas queridas nesse momento, né, que a gente sabe que torcem por nós, que querem o nosso bem. Principalmente nesse momento que a gente fica mais cansada, fisicamente, mentalmente, mais fragilizada também. A gente se sente mais sensível, realmente, mais vulnerável, mais insegura, com tantos sintomas, tantos sentimentos, tantos hormônios. E é isso, pessoal, foi esse o conteúdo que eu separei pra falar aqui pra vocês, meu relato do segundo e do meu terceiro trimestre de gestação. Espero que vocês gostem. Se teve alguma coisa que eu não falei aqui, que eu esqueci, acabei deixando passar, ou que vocês têm curiosidade, me perguntem, mandem aqui embaixo no vídeo, ou me chamem no Instagram também, que eu respondo todo mundo. É isso, vamos aguardar a nossa princesa que está chegando. Um beijo!